Vamos convidar o pastor Diego Batista. O pastor Diego vai trazer a palavra nessa manhã para nós. Um privilégio para a Escola Cristã poder ter o pastor aqui conosco. Ele é pai de aluno e também foi aluno da nossa escola. Então, querido irmão, Deus o abençoe. Obrigada. Bom dia. Queria agradecer primeiramente a diretora Alessandra, a diretora Cibele. Cibele já conheço há muitas décadas já. Eu estudo aqui na Escola Cristã desde os meus 4 anos de idade, né? Então, eu tive o privilégio de crescer nessa escola. A minha mãe me trazia para essa escola, né? Ela me trouxe desde os meus 4 anos de idade até eu me formar na 8ª série, na antiga 8ª série, né? Hoje é 9ª série. Mas eu tive o privilégio da minha mãe me trazer aqui para estudar nessa escola. E eu me formei aqui, né? Eu tive o privilégio de ter essa escola como agente, ajudador aí da minha família, para a minha formação, para o meu crescimento no ensino. E hoje, graças a Deus, essa escola continua abençoando a minha família, através também do ensino para os meus filhos. Então, sou grato a Deus pela vida dessa escola. Obrigado também pela amizade do pastor Flávio, do pastor Alexandre Sacha. Sou grato a Deus pela vida de vocês. Bom, como vocês já sabem, o tema principal aí para esse dia é cuidados que inspiram, cuidados que inspiram. Martim Lutero uma vez disse o seguinte: não há nada mais poderoso no crescimento de uma criança do que a piedade de uma mãe. Elas são os guias iniciais de suas almas e têm uma influência imensa sobre elas. As crianças costumam tomar suas primeiras impressões do caráter de Deus, das palavras e ações dos seus pais, mas especialmente das suas mães. E aqui a gente está comemorando, né, o Dia das Mães. A gente está aqui para exaltar a vida das mães, agradecer pela vida delas, pelo esforço que ela tem feito por nós, filhos. E com isso eu queria considerar com vocês a história de uma mãe que se encontra na Bíblia. A gente encontra a história dessa mãe tanto no livro de Marcos, como no livro de Mateus. Mas eu queria que vocês abrissem suas Bíblias, se vocês têm aí, ou talvez o celular de vocês, em Marcos, capítulo 7, e eu vou ler com vocês dos versículos 24 a 30. Marcos 7, dos versículos 24 a 30. Eu espero que o exemplo dessa mãe aqui possa, de fato, inspirar você, mamãe, que está aqui essa manhã. Diz assim a palavra de Deus em Marcos 7, versículo 24. Jesus saiu daquele lugar, e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, sírio-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. E ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa dessa resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, o demônio já a deixara. 3 pontos com vocês, nesse breve tempo que eu tenho essa manhã, e espero que você seja desafiada, seja encorajada com a história dessa mãe. Primeiro, o clamor de uma mãe, o clamor de uma mãe. Segundo, a perseverança de uma mãe. E terceiro, a vitória da fé de uma mãe. O clamor de uma mãe, a perseverança de uma mãe e a vitória da fé de uma mãe. Mas antes de eu explorar esses 3 tópicos principais, quem que é essa mãe aqui que Marcos explora para a gente, apresenta para a gente? Eu diria primeiramente que ela é uma mãe comum. O texto vai nos dizer que ela é uma mãe sírio-fenícia, e aqui indica a região pela qual ela vem, indica também a sua etnia. Essa cidade sírio-fenícia,
elas são habitadas principalmente por pessoas que são gentias, ou seja, não são judeus. Naquela época, os judeus geralmente viam essas pessoas gentias como pessoas que eram impuras. Então, esses dois grupos sociais, essas duas etnias, tanto os judeus como os gentios, eles não tinham muita comunhão entre si. A interação entre judeus e gentios era, por muitas vezes, limitada. E qualquer associação que um judeu tinha com um gentio era visto aqui com desconfiança, com desaprovação por muitos dentro da comunidade judaica. Então, ela não era uma mãe especial, era uma mãe comum. Ela não fazia parte do povo judeu, ao contrário, ela era uma mãe gentia, que vem aqui aos pés do Senhor Jesus, porque ela está passando por uma profunda aflição na sua vida. Esse texto aqui nos mostra uma mãe aflita, que está querendo ficar aos pés do Salvador. E esse tipo de mãe aflita a gente encontra em todo lugar. Talvez você está aqui hoje, talvez você está passando por aflição. Às vezes a preocupação é com o seu filho, com a saúde do seu filho. Às vezes seu filho tem alguma condição desafiadora. Às vezes você está preocupado com o futuro do seu filho. O que ele vai ser da vida? O que ele vai se tornar? Fato é que se você é mãe, normalmente você está preocupado com alguma coisa. Se você não está preocupado agora, se você não está aflita agora, você vai ficar aflita amanhã. Ou você estava aflita ontem. Mas todas as mães sofrem com algum tipo de aflição. 3 coisas que nos chamam a atenção a respeito dessa mãe. Essa mãe importante aqui que é destacado para a gente. E talvez você possa se identificar com alguma dessas características dessa mãe. Em primeiro lugar, a respeito dessa mãe, ela sabia qual era o problema que sua filha estava sendo atingida. A gente vê no versículo 25. Ela sabia exatamente qual que era o problema dessa mãe. Ela sabia exatamente o que essa filha estava enfrentando. Ela sabia as consequências pelas quais aquele inimigo que estava atormentando a sua filha estava fazendo, e como aquilo estava destruindo a sua filha e estava destruindo a sua família. Você que é mãe aqui hoje, você sabe exatamente quais são os problemas dos seus filhos. Se você cuida do seu filho, você acompanha seu filho, você sabe as necessidades dele. Jesus também sabia o problema pelo qual a filha dessa mãe estava passando. E ele também sabe quais os problemas dos seus filhos. Ele sabe quais são os problemas. E é por isso aqui que a gente é desafiado, você mãe é desafiada, a confiar o cuidado dos seus filhos em oração, como essa mãe faz, para que o Senhor atenda a sua oração, porque Ele conhece de fato quais são os seus problemas e quais são os problemas dos seus filhos. Uma segunda coisa importante que a gente percebe dessa mãe aqui, ela discerne qual que é a solução para o problema que atinge a sua filha. Ela percebe isso. Essa mãe aqui, ela percebeu que não eram as coisas externas da sua filha que iam resolver o problema dela. Não era simplesmente tirar ela da escola e colocar numa escola melhor, ou mudar de bairro para dar mais conforto, mais segurança para aquela filha. Não, ela sabia que ela tinha que buscar aquele único que era poderoso para livrar a condição daquela filha. Ela sabia disso. Essa mãe, ela faz um desafio aqui. Ela vai atrás de Jesus, ela procura Jesus, ela se debruça aos pés de Jesus, ela chama aquele Jesus de Senhor. Ela entende que aquele Jesus é poderoso para salvar. Ela começa atrás de Jesus aqui e termina aos pés de Jesus, de joelhos aos pés de Jesus. Mãe, você tem se rendido aos cuidados de Jesus Cristo hoje? Você tem se ajoelhado e clamado na cruz mesmo, pela vida dos seus filhos, confiante que Jesus conhece exatamente quais são os problemas dos seus filhos, quais são as dificuldades que você possa estar enfrentando na maternidade? Jesus aqui não é simplesmente um bom exemplo que mães precisam seguir. Ele é o próprio Deus encarnado que tem poder para curar o seu filho, salvar e cuidar de qualquer necessidade que o seu filho pode estar enfrentando hoje. E a pergunta é, você confia nesse Senhor? Uma terceira coisa muito importante que a gente vê aqui, uma característica dessa mãe, ela entende que ela pode clamar agora em favor da sua filha. A gente vê isso no versículo 26. Talvez as necessidades do dia a dia fazem muitas vezes que a gente clame somente pelas nossas necessidades. A gente está numa sociedade muito individualista que muitas vezes estamos sempre olhando para os nossos problemas. Mas o que a gente vê é o amor dessa mãe olhando não só mais para o problema dela, mas olhando o problema da sua filha. Ela entendia que nenhuma medicina,
Nenhum tipo de ensino poderia curar a sua filha. Ela entendia que ela precisaria buscar uma única pessoa que tinha poder para salvar a sua filha. Ela orou, então, por essa filha. Ela não orou por ela mesma. Essa filha, ela não tinha condições de fazer uma oração por ela. Ela estava possessa aqui, como a gente vê no texto. Muitas vezes, os seus filhos não vão saber qual que é a condição na qual eles estão. Eles não vão discernir que eles estão passando por problemas. Eles não vão entender que a condição deles é muito grave. Mas os pais, principalmente as mães, elas são chamadas hoje a identificar esses problemas, essas condições dos filhos, e orar por esses filhos, e orar para aquele que tem esse poder de transformar o coração desses filhos. Pela oração, a gente vai ver que ela obteve a cura que nenhum recurso humano, nenhum tipo de ensino humano poderia dar. Pela oração dessa mãe, a filha vem a ser curada. Aquela menina, ela não falou nenhuma palavra, e às vezes seu filho não vai professar nenhuma palavra sequer para o Senhor, mas a sua mãe falou por ela, e ela foi libertada. Para você, mamãe que está aqui, onde há uma mãe de oração, onde há uma mãe que ora, sempre há esperança, sempre há esperança. Você pode crer nisso. Você, mamãe, não pode talvez dar um coração novo para o seu filho, mas você pode orar para que Cristo mude o coração do seu filho, transforme o coração de carne dele, de pedra dele, em coração de carne. Talvez você não pode mesmo dar a vida eterna para ele, mas você pode orar para que Cristo o convença do pecado, e esse filho agora reconheça os seus pecados perante Cristo Jesus e venha até a vida eterna com ele. Você pode orar por ele. Ambrósio disse uma vez acerca de Agostinho, e Agostinho tinha uma mãe que orava fervorosamente por ele. Ele vai dizer que um filho de tantas lágrimas jamais poderia perecer. Às vezes você está com lágrimas nos olhos, clamando pelo seu filho, e é difícil mesmo. As mães choram muito mais do que os homens, né? Muito mais que os pais. Mas às vezes você está com lágrimas nos olhos, e é preciso, então, é necessário que a gente possa orar pelos meus filhos, pelos nossos filhos. Com isso, a gente pode entrar, então, em 3 pontos essa manhã, entendendo o contexto dessa mãe, rapidamente com vocês. O primeiro, o clamor de uma mãe. Essa mãe está clamando. Ela está clamando por misericórdia. Ela está aflita, ela precisa de ajuda. Ela pede ajuda para quem pode ajudar. Ela não se conforma de ver sua filha sendo completamente destruída. A sua dor aqui vai levar a Jesus. A sua dor vai pavimentar o caminho que vai levar para esse Cristo. A sua dor e o seu sofrimento vai dar para ela esperança de ir atrás desse Salvador no meio da sua aflição. Aquela mãe transformou sua necessidade em adoração a esse Senhor. Transformou essa necessidade em prostrar-se diante desse Senhor que poderia transformar o seu problema. Hoje, mãe, você pode estar passando por vários problemas. Imagina que você deve estar passando. Talvez enfrentando sofrimento na sua vida ou na vida dos seus filhos. Mas o exemplo inspirador dessa mãe ensina que você pode usar o seu sofrimento para chegar mais próximo do Senhor. Seu sofrimento não deveria levar você mais longe de Deus. O seu sofrimento deveria te trazer mais perto ainda do Senhor. E o sofrimento dessa mãe faz isso. Leva ela cada vez mais próximo desse Senhor e Salvador. E além dela clamar, então, por misericórdia, esse clamor dessa mãe tem um senso de urgência. Aquela mãe, ela não perdeu a oportunidade. Essa aqui foi a única vez que Jesus saiu daquele limite geográfico da Palestina, e ele foi aí na terra de Tiro e Sidom, onde a gente encontra essa história. E essa mãe, ela não perdeu a oportunidade, porque as oportunidades passam. É tempo de você, mãe, clamar a Deus pelos seus filhos, não deixe essa oportunidade passar. É tempo das mães que estão aqui, eu sei que muitas mães já fazem isso, se unirem em oração pelos seus filhos. A gente precisa ter esse senso de urgência, como essa mãe teve senso de urgência para com a sua filha. Em terceiro lugar aqui, esse clamor é cheio de empatia pela sua filha. Essa mãe tem empatia. Em Mateus 15, 22, que é um outro texto que relata exatamente essa história, vai dizer, uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. O problema da sua filha era problema dela. A dor da sua filha era a dor dessa mãe.
Na verdade, talvez a mãe estava sentindo mais dor que a própria filha, porque a mãe tinha sabia exatamente que sua filha estava sofrendo. E às vezes está acontecendo exatamente com você, mãe, hoje. Você está sofrendo mais do que seu filho, porque você sabe qual é a condição do seu filho. Ela tinha empatia pelo seu filho. Quando nossos filhos passam por algum problema, né, ou alguma enfermidade, algum problema na escola, ou em suas amizades, a gente sabe, as mães são as que mais sofrem nesse caminho, né? Se você é mãe aqui, você sabe disso. Você sofre tanto ou muito mais que seu filho. Você não aguenta ver seu filho, às vezes, num leito ali do hospital, doente, não conseguindo dormir à noite. É muito difícil, principalmente para as mães. Então, essa mãe, ela tinha empatia pelo seu filho, pela sua filha. Tinha empatia pela sua filha. E com isso, a gente chega no nosso ponto 2. Essa mãe que clama agora para esse Salvador, ela tinha perseverança também. Ela tinha perseverança. Essa mãe aqui é determinada. Ela não descansa e não dá descanso para o Senhor. O comentarista Warren Wiersbe vai dizer que essa mulher encontrou vários obstáculos no seu caminho. A sua nacionalidade estava contra ela, ou seja, ela era gentia e Jesus era judeu. Além do mais, ela era uma mulher, numa época que era controlada e dominada principalmente pelos homens. Um espírito imundo estava contra sua filha, ou seja, Satanás estava também contra ela. Os discípulos também estavam contra ela. A gente vai ler no texto de Mateus que os discípulos pedem para Jesus despedir essa mulher. Tudo estava conspirando contra essa mulher. A gente vê aqui 3 obstáculos que vão dar perseverança para essa mulher. E talvez você está enfrentando obstáculos na sua caminhada na maternidade. E aqui a gente percebe como essa mãe ela foi perseverante. Primeiramente, aí, esse obstáculo do desprezo dos discípulos. A gente vê no versículo 23 de Mateus 15, vai dizer, e os seus discípulos aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando até nós. Os discípulos não pedem para Jesus atender essa mãe. Os discípulos não são empáticos com essa mãe. Os discípulos não chegam para Jesus e falam, tem uma mãe aqui que está sofrendo, tem uma mãe que está agoniada, ajude essa mãe. Na verdade, eles fazem o contrário. Eles pedem para Jesus despedir essa mãe, não dá atenção para essa mãe. Talvez essa mãe não era muito importante. Eles não viam como ela relevante ali para o ministério de Jesus. E às vezes pessoas ao redor de você, mãe, não percebem que você está aflita. E a gente faz uma meia-culpa aqui, porque os pais muitas vezes não percebem isso também. As mães estão aflitas, as mães estão com dificuldade, e nós pais que deveríamos ser os primeiros a perceber que as mães precisam conversar, as mães precisam ser abraçadas porque elas estão aflitas, a gente não faz muitas vezes isso. E às vezes, mãe, você se sente nesse momento em que pessoas não percebem e te afastam no meio da sua aflição a procurar o próprio Jesus Cristo. Em segundo lugar aqui, ela enfrenta uma outra possível barreira aqui, que é o silêncio de Jesus. Nesse mesmo versículo, no começo dele, do versículo 23 de Mateus 15, vai dizer, mas Jesus não lhe respondeu palavra. Jesus ficou em silêncio por um momento. E há momentos mesmo que na sua caminhada da maternidade, os céus ficam em silêncio. A gente não consegue ouvir a voz de Deus. Em meio ao desespero, isso é difícil para a mãe, é difícil para o pai, porque a gente ora e a resposta não vem. E a gente vê aqui o próprio Jesus Cristo, perante essa situação, sabendo da condição dessa mãe, ele fica em silêncio. A gente precisa saber lidar com o silêncio, porque mesmo quando Jesus está em silêncio, mesmo quando o céu está em silêncio, ainda assim ele conhece o seu coração, ele conhece quais são suas aflições, ele conhece o que o seu filho ou sua filha está padecendo. Talvez você, essa manhã, está sofrendo isso. Está vendo aí respostas de oração não vindo no tempo que você gostaria. É preciso aqui confiar nesse Senhor Jesus Cristo. Uma terceira barreira que essa mãe enfrentou e que ajudou ela na perseverança em salvar sua filha, é a resposta que Jesus vai dar. Jesus vai dizer aqui no versículo 27, deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Jesus estava testando a fé dessa mulher. Jesus estava dizendo com essas palavras que essa mulher não era do povo judeu, ou seja, os primeiros a terem oportunidade das graças divinas vindas de Deus, é os judeus, a gente sabe disso.
e depois vêm os gentios. Então Jesus está dizendo, eu não consigo dar para você agora essa graça, porque eu tenho que dar a graça para os meus filhos, para os judeus. E aí ela vai responder nesse teste da fé de forma maravilhosa. Ela podia ter ficado desanimada, e é uma palavra muito desanimadora. Jesus está falando, não tem nenhuma graça para você hoje, infelizmente. E ela poderia pegar aquilo e sair totalmente desanimada, totalmente frustrada, revoltada, mas a gente vê aqui a demonstração da fé dessa mãe. No versículo 28, ela vai dizer, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Ou seja, a ilustração aqui, você tem uma família ali que está se fartando com o pão, está se fartando com a graça divina. E quando aquelas pessoas comiam, caía um pouquinho de migalhas, e os cachorros comiam daquelas migalhas. Ela está falando, sim, eu sou gentia, eu sou um cachorrinho, eu sou a pessoa mais baixa aqui, mas se até os cachorrinhos dessa casa comem dessas migalhas, será que não sopra um pouquinho da migalha da graça de Deus na minha vida para salvar minha filha? Sim, o alimento é para os filhos, mas as migalhas caem para os cachorrinhos. Me dê um pouquinho dessas migalhas, Senhor. Ela buscou o milagre da libertação da sua filha, ainda que isso representasse apenas migalhas da graça de Deus na vida daquela família. E com isso a gente encerra no nosso ponto 3. A vitória da fé de uma mãe. A vitória da fé de uma mãe. Duas coisas a gente pode destacar aqui. No versículo 28 de Mateus 15 vai dizer, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. A mulher sírio-fenícia não apenas teve o seu pedido atendido, mas ela teve também a sua fé enaltecida. Não apenas a filha foi libertada, mas a sua mãe também foi elogiada. Mãe, não desista de seus filhos, porque eles são filhos da promessa. Eles não foram criados para ficarem escravos desse mundo. Eles foram criados para serem entregues ao próprio Senhor Jesus Cristo. Tenha fé que Jesus pode, de fato, transformar seus filhos, e Ele pode usar a fé de mulheres e mães como vocês para mudar qualquer tipo de situação, porque Ele sabe exatamente o que está acontecendo com você, Ele sabe o que está acontecendo com seu filho. A fé honra a Deus, e Deus honra a fé. Ele vai dizer, ó mulher, grande é a sua fé. Que declaração forte essa de Jesus. Em segundo lugar, aqui aquela mãe, ela recebe a vitória pela sua fé, porque a sua filha de fato foi liberta. A sua oração foi atendida. Jesus disse, faça-se contigo como queres. E naquele momento sua filha ficou sã. A fé reverteu a situação. O pedido foi atendido. A bênção chegou e a fé venceu. Aquela mãe voltou para sua casa, aliviada, e encontrou sua filha completamente curada. Essa mãe perseverou, essa mãe se humilhou aos pés de Jesus, essa mãe adorou esse Jesus, dizendo, Senhor meu. Essa mãe orou para esse Senhor, e a fé dela prevalece em meio à dor e ao sofrimento. Mais uma vez, a sua filha não orou por si mesma, mas a sua mãe orou por ela. A fé da sua filha não foi medida aqui, mas a fé da sua mãe foi medida. No entanto, quem foi curada foi a própria filha. E a mãe reconhece o senhorio de Jesus Cristo. Ela diz, ajuda-me. Me ajudando, você vai estar ajudando a minha filha. Mamães que estão aqui essa manhã, ore pelos seus filhos. E não só isso, tenha fé de que, de fato, o Senhor Jesus Cristo pode interferir na história do seu filho. Ele pode salvar o seu filho através da oração das mães aqui, através da fé das mães aqui. Lute pelos seus filhos, ore por eles. Resista a qualquer obra do inimigo na vida dos seus filhos. Não descanse até ver os seus filhos salvos em Cristo Jesus. Talvez algumas mães aqui, imagino que tem várias mães de várias idades, têm filhos já que não estão em casa, às vezes estão perdidos. O chamado para você, o desafio é que você continuar orando pelo seu filho. Tenha fé em Jesus Cristo e entregue seus filhos de todo o seu coração. Não existe cuidado maior do que uma mãe que ora e persevera em prol dos seus filhos. Minha mãe, ela, infelizmente, não pôde ver minha formatura, na escola cristã. Nessa ocasião, ela já tinha, infelizmente, falecido. Mas os cuidados da minha mãe para comigo, para a minha vida, realmente
me inspiraram, realmente impactaram a minha família e meu futuro, e hoje eu posso testemunhar de fato da graça de Deus operando, tanto na minha vida, como dos meus filhos, como da minha família também, através da inspiração, através da oração da minha mãe e através da fé da minha mãe. Mãe, vocês têm grande poder de influência na vida dos seus filhos, grande poder de influência, não esqueçam disso, e que Deus possa continuar abençoando vocês, mamães, tanto no dia de hoje, como também no dia de amanhã, em que comemoramos o Dia das Mães. Feliz dia para vocês, mães, Deus abençoe. Posso orar com vocês? Senhor, abençoe-se, Senhor, hoje a vida dessas mães que estão aqui. Dê tua graça e misericórdia, Pai, que elas possam se lembrar de fato, ó Deus, que o Senhor conhece todas as necessidades delas, mas que através desse conhecimento, Senhor, que elas possam aumentar a fé delas em prol da vida dos seus filhos, do cuidado para com seus filhos. Cresça a fé dessas mães, ó Pai, que elas possam de fato, ó Deus, derramar aos seus pés, derramar a cruz de Cristo, lembrando que o Senhor tem poder, o Senhor é o próprio Deus encarnado que tem poder para salvar filhos, tem poder para salvar famílias, e por intermédio de mães, ó Deus da história, mães que estão aqui, que têm fé, que persistem, não desistem em prol dos seus filhos, use, ó Deus, a oração dessas mães, use a fé dessas mães, como o Senhor usou a fé dessa mãe aqui de Marcos. Abençoe as mães aqui, ó Deus, da Escola Cristã, abençoe também outras mães que estão aqui, abençoando e dando tua graça e misericórdia. Em Cristo Jesus que oramos. Amém. Muito obrigado.